Celebramos hoje a conversão do apóstolo São Paulo. Há uma outra festa que comemoramos também São Paulo, que é o seu martírio, né? Quando ele então se oferece a Deus, como também São Pedro. Mas eu perguntaria para vocês, ouvindo a primeira leitura, conhecendo a história do apóstolo São Paulo, qual era o grande objetivo, desejo dos fariseus daquele tempo? Porque São Paulo estava estudando para justamente ser fariseu, um doutor da lei. Qual era o ideal? O que eles desejavam? Não, isso foi consequência, mas qual era o grande desejo deles? Era alcançar a justificação. Queriam alcançar a justificação. De que maneira? Aí então vem as obras, aí vem os atos, aí vem os pensamentos, aí vem o que eles realizam. Mas o objetivo era alcançar a justificação. E o que é justificação? Ser justificado. Se você errou, se você pecou, se você se afastou de alguém, você vai justificar-se, não vai? Você vai lá e se justifica, para que haja reconciliação. Isso, para que haja reconciliação. É isso, justificação. Bastante simples. Então eles queriam chegar a essa reconciliação com Deus, através da sua justificação, que era resultado de suas obras. E aí, São Paulo vê que os cristãos, aqueles que seguiam Jesus, não pensavam dessa maneira. E ele considerava como um grupo judaico, portanto, deles, que tinha se desgarrado, que tinha se afastado. E ele pede até a autorização do Sinédrio, lá, das autoridades judaicas, para ir à procura dos cristãos, porque tal era o zelo dele que ele queria trazê-los prisioneiros. Vejam como ele era rigoroso no sentido de uma seriedade interior do coração. Ele queria essa justificação. Você, quando está tem alguma coisa com seu irmão, sua irmã de sangue, ou uma grande amiga, um grande amigo, você não quer se justificar e fazer tudo para que haja reconciliação? E lá dentro você fica remoendo e fala: o que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Assim era São Paulo. O que eu faço? O que eu posso fazer mais para me justificar, para me reconciliar? Ele chegou ao extremo, então, de querer ir até Damasco, onde estavam os cristãos, para trazê-los a Jerusalém como prisioneiros. E quando chega às portas de Damasco, o que acontece? Aí ele começa, tudo aquilo estava remoendo, estava dentro dele. Vocês também, nós todos, nós não ofendemos a Deus, nós não atingimos a Deus. Como nos reconciliar com Ele? Como alcançar essa justificação? E aí ele percebe que tudo isto não é obra nossa. Para se reconciliar com Deus, não são as nossas obras que justificam, mas nós nos reconciliamos com Deus pela graça divina. É dom de Deus. É isso que os cristãos, é isso que Jesus dizia. É a graça divina que nos reconcilia. Jesus foi o grande justificador, vamos dizer. Foi o reconciliador da humanidade toda inteira. Todos estamos reconciliados com o Pai. Não precisamos isto, aquilo, outro. Se nós fazemos, é como sinal
da boa vontade, do desejo de realmente corresponder ao que Jesus realizou. Mas Jesus, ele realizou objetivamente a salvação da humanidade toda inteira. Paulo compreende isso. E aí então, é como uma luz. Não foi isso que aconteceu? Brilhando, que o torna cego. Cego no corpo, porque ele estava cego. Ele não via tudo isso. Ele percebia e ele não compreendia. Certamente, ele tinha estudado a vida do Senhor Jesus. Ele ia perseguir os cristãos, queria conhecê-los. E por isso estava matutando, sem dúvida nenhuma, lá dentro dele. E aí ele vê, de repente, isto não são minhas obras. Não é isto que vai me justificar. Mas quem vai me justificar é quem? É Jesus. Quem vai me justificar é a graça divina. É dom de Deus. É a misericórdia divina. Aí então, ele cai do cavalo. Levado a Ananias, quando recebe o batismo, ele começa a ver tudo diferente. A luz volta a brilhar, não simplesmente nos seus olhos, mas no seu coração. E ele compreende. E se torna então esse grande evangelizador. Levando Jesus, levando o Evangelho, levando a palavra do Senhor a todas as nações e a todos os povos. Você também que é reconciliado, foi reconciliado com Deus, não foi? Estamos reconciliados com Ele, pela graça de Jesus, pela graça divina. Por isso estamos nessa comunhão. Justificação é salvação para nós. Nós não dizemos justificação, nós falamos salvação. A salvação nos é dada por Jesus, dom de Deus. E aí, nós, em Jesus, vivemos uma vida de intimidade com Deus. Totalmente reconciliados. É intimidade de vida com Deus. Que presente maravilhoso que Jesus nos concede. Paulo, quando vê isto, vocês podem ler as cartas dele, é só louvor, é só agradecimento, é só reconhecimento pelo que o Senhor, pelo que Jesus fez por ele. Por isso, nesse dia de hoje, vamos pedir a São Paulo, apóstolo, que ele interceda, para que nós reconheçamos tudo isso no nosso coração. E saiamos desta igreja dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Fui reconciliado. Estou nessa comunhão convosco. Vós destes a vida por mim. O vosso sangue me reconciliou. Estamos nessa intimidade de vida. E vamos pedir por aqueles que estão longe, que não reconheceram ainda Jesus como Salvador. Não abriram seus corações à graça, ao dom que Jesus nos concede. Por isso, mas lá do fundo da alma nós já dizemos: Jesus, vamos dizer, Jesus, eu vos agradeço. Jesus, obrigado. E a São Paulo, nós olhando para ele, dizemos para ele que São Paulo, ele interceda por todos, e que a palavra do Senhor, o Evangelho, chegue ao coração de cada qual. E todos reconheçam: eu sou salvo por Jesus. Eu sou salvo por Jesus. É uma graça divina, é um dom de Deus. Tudo isso Jesus nos concedeu. Aí caem as escamas dos olhos, caem as escamas do coração. A luz nos ilumina e nós agradecemos. São Paulo, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Uma salva de palmas a São Paulo.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,